porque por línguas estranhas e lábios gaguejantes falará o Senhor a este povo, e isto será o descanso. Comece. Entre nesse descanso que Deus providenciou pelo Espírito dele. Deixa que o Espírito guie você em um lugar profundo no teu coração, porque é nesse lugar profundo que a semente da palavra precisa penetrar nessa noite. Amém? Você que ainda não fala em outras línguas, adore em espírito e verdade. Está em seu lugar. Convide-o para entrar com toda a liberalidade no mais profundo do teu ser. Convide-o. Entregue nesse momento tua mente, entregue todo o seu pensamento, entregue a Ele toda a intenção do teu coração agora. Renda ao Senhor nesse momento. Toda a preocupação que entrou com você nesse lugar, todo fardo, todo cansaço, toda fadiga, toda frustração, todo sentimento de perda, de dano, de prejuízo, comece agora a entregar isso aos pés do Senhor. Toda angústia, toda amargura, toda mágoa, comece agora a esvaziar o teu coração dessas coisas. Cria um espaço especial para Ele. Quero te convidar, amada igreja, preciosa igreja, igreja vitoriosa. Se há alguém que você precisa liberar perdão nessa noite, se alguma coisa que aconteceu durante esses dias, ou até mesmo há muito tempo, eu te convido pelo Espírito de Cristo, comece a liberar perdão. Comece a liberar essas vidas, libere essa pessoa, libere essas pessoas do seu coração. Não deixe que nenhum ressentimento seja impedimento para aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida, sobre a tua história. Remova todas as pedras agora. Prepare o teu solo. Prepare o teu solo. Prepare sobre essa terra fértil que o Senhor gerou em você. Tira todo entulho, tira todo espinho, tira toda a erva daninha, tudo aquilo que cresceu dentro do teu ser que não foi o Senhor que plantou. Você tem autoridade, você tem a habilidade nele de preparar o teu ser para receber mais revelação da palavra, mais entendimento. O Espírito do Senhor está em você para te conduzir a novas dimensões essa noite. Vamos, igreja. Vem!
Deixa ela te fazer de novo. Mais semelhante, mais parecido com ele. Santa aqui, irmãos. Ele está nesse lugar. Nós reverenciamos a presença daquele que é o único digno de glórias, o único digno de receber o teu culto. Ele é digno disso. Se você se entregar a Ele nessa noite, com tudo que você é, com tudo que você possui, com todas as suas forças, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, porque hoje Ele vai alargar a tua tenda, Ele vai quebrar tuas limitações, Ele vai arrancar tudo aquilo que te embaraça, de ir para o lugar mais alto, o lugar mais alto nele, o lugar mais alto. Deixa Ele quebrar a mesa, aquele pensamento formatado, não será. Ei, pegue a sua caixinha e quebre nessa noite, porque Ele não cabe na sua caixinha. Ei, da tesoura, Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer fazer. Tu és tudo o que importa, Jesus. Aleluia.
porque o Espírito Santo está em você. O Espírito de santidade está em você. E você pode, junto com todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins que o louvam, declarar: Santo, 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 Santo. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos bem altas, as duas mãos, as duas mãos. Mais alto que você pode. Mais alto que você pode. Comece a exaltar o nome dele, adorar o nome dele. Comece a dar a ele a glória, o louvor, a honra, a adoração, ações de graças, porque você venceu mais um dia. Porque ele te fez mais que vencedor. Aleluia. 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 A igreja está ungida para improvisar o poder de Deus. Levantando as suas mãos. Sem ira, sem contenda, mãos santificadas por Ele, exaltando aquele que é o único digno de receber a glória, de receber o louvor, o domínio, o poder, a força, a sabedoria, a riqueza. Aleluia. Sabe, existem coisas que o mundo não pode fazer, só você pode. Não perca tempo, faça. Execute tudo aquilo que Deus te ungiu para realizar em seu nome. Amém? Aleluia. Você só tem essa oportunidade na terra. Em breve esse tempo de terreno vai acabar. Vai passar, céus e terra passarão. Tudo vai passar. Se Jesus não nos arrebatar, nós vamos passar também aqui nesse plano. Então aproveite esse tempo que você tem nesse plano para fazer aquilo como você foi chamado, que é honrar, exaltar, magnificar, glorificá-lo em todo tempo com a sua vida. Amém? A palavra do Senhor nos ensina a nos apresentar a Ele como um sacrifício vivo, com o nosso culto racional. Apresentar os nossos membros como membros de justiça. Quando você levanta suas mãos a Ele, o louva. Quando você se entrega a Ele em adoração, quando você se levanta no seu lugar, quando você reage com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma, com o seu espírito, você está servindo ao Senhor no propósito. Você foi criado para glorificar o Senhor. A sua vida é um louvor a Deus. A sua vida é um louvor a Ele. Aleluia. 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 Amém? Seja o nome do Senhor. Mateus 8. Versículo 6 diz assim: Senhor, o meu criado está em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente.
Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo eu digo: faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quantos conhecem essa história do servo do centurião? Quantos já ouviram essa narrativa? Amém? Então, para quem conhece esse texto, nós sabemos que o centurião, ele era um chefe, ele era um soldado, um comandante. Ele comandava sobre 100 soldados, por isso ele tinha um título de centurião. Ele era um homem que caminhava em governo, em lei e autoridade. Eles tinham criado, esse criado estava gravemente doente. Interessante é que esse centurião, ele não era judeu, ele não era do povo de Israel. E ele era um centurião do exército de Roma. Então, provavelmente, ele era um soldado romano. E aquele homem que não estava debaixo ainda das promessas de Deus, porque a princípio a salvação era primeiramente para Israel. Depois, porque Israel endureceu a serviço do coração e não creu no Messias, a salvação se estendeu, o plano de salvação se estende agora para todas as nações da terra. Vocês lembram quando aquela mulher cirofenícia foi pedir a Jesus que libertasse a filhinha dela, estava endemoniada em casa? E Jesus disse para ela o seguinte: não é lícito pegar o pão da boca dos filhos e lançar aos cães. E aquela mulher que não era também de Israel, ela disse o seguinte para Jesus: mas também os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus, ouvindo a declaração dessa mulher, ele se maravilha, assim como ele se maravilhou com esse centurião. Ele disse: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Então aqui nós observamos que esse homem, esse centurião, embora ele não tivesse a cultura de Israel, nem as leis de Moisés, ele também, como aquela mulher cirofenícia, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar do homem de Nazaré, que andava por toda a Judéia, Galileia, fazendo bem a todas as pessoas e curando os enfermos e libertando a todos os oprimidos do diabo. Estão lá em Atos 10, 39. Então aquele homem ouviu falar que Jesus tinha uma palavra de autoridade. E ele sabia o que era autoridade. Sim ou não? Essa palavra autoridade nesse texto é a mesma palavra quando Jesus declara assim: foi-me dada autoridade nos céus e na terra. O Pai me deu toda a autoridade nos céus e na terra. Tem a mesma definição, que no grego significa exousia. Essa autoridade, que no grego se chama exousia, é a autoridade que o Filho do Homem recebe do Pai e o coroa com toda a autoridade quando ele ressuscita.
toda autoridade nos céus e toda autoridade na terra. Jesus, antes de ir para a cruz, ele já tinha recebido de Deus, porque Jesus ouvia a palavra de Deus, sim ou não? Jesus era um homem de palavra, Jesus era um homem de oração. E a oração te leva a falar com Deus, mas também te leva a ouvir a voz de Deus. Jesus sabia que toda autoridade havia sido confiada a ele nos céus e na terra. Aquele homem, quando ouvia Jesus ensinar, ele reconheceu que Jesus, ele não falava como um homem qualquer. Ele falava com quem tinha autoridade. Vocês lembram quando Jesus ensinava nas sinagogas? Provavelmente esse centurião possa ter ouvido falar essa fama de Jesus a partir daí, porque os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, eles se enciumavam de Jesus, porque quando Jesus ensinava, quando ele liberava a sua palavra, as pessoas que ouviam diziam entre elas: ele não ensina como os fariseus e os escribas. O ensino dele é diferente. O ensino dele, ele fala como alguém que tem autoridade. E aquele centurião, ouvindo a fama de Jesus, ele não conhecia Jesus pessoalmente, mas ele ouvia a fama de Jesus e ele entendia de autoridade. E eu quero te fazer uma pergunta que você só precisa responder para você mesmo nessa noite. Você tem entendido, como igreja de Cristo, qual é a sua autoridade nele? Você tem discernido, como aquele centurião, que a palavra de Cristo, que é a manifestação dele mesmo, tem toda a autoridade nos céus e na terra? Será que nós temos realmente agarrado o espírito da fé que essa palavra carrega? Aquele homem agarrou, e aquela mulher Sirofenícia agarrou também. E se você for olhar, aquela mulher com fluxo de sangue, ela também agarrou a palavra, literalmente. Porque quando ela toca a orla do manto de Jesus, se você ler em Levítico, você vai ver que as bordas da talite ou do manto dos sacerdotes haviam bordado nela o Pentateuco. Toda a lei estava bordada na veste sacerdotal. E Jesus, ele carregava uma túnica, ele carregava um manto. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouvindo falar de Jesus, ela fala consigo mesma, ela começa a dizer para si mesmo, pela fé: se eu ao menos puder tocar a orla da sua veste, serei curada. Quem disse isso para aquela mulher? Quem disse para o centurião que Jesus era um homem de autoridade? Quem disse para a mulher Sirofenícia que era lícito que ela recebesse aquilo que sobrasse? Porque a salvação era para os judeus, mas ela permaneceu numa fé que dizia: mas o que sobrar dos judeus, eu também quero. Eu posso receber aquilo que sobra. Esses casos que eu relatei aqui foram casos específicos que Jesus, ele declara que ele ficou maravilhado com a fé dessas pessoas. Veja bem, o centurião declara: eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Certamente aquele homem vivia em práticas que ele sabia que não agradava a Deus.
Certamente dentro da casa dele poderia ter outros ídolos, que ele sabia que o Deus de Israel era o único Deus digno, verdadeiro de ser adorado. Talvez as atitudes dele como centurião não fossem aquelas mais legais, talvez ele até fosse um soldado corrupto, mas ele sabia de uma coisa, ele entendia o que era autoridade. Aleluia! E ele, quando ouviu os ensinos e ouviu a fama de Jesus, ele aplicou uma lei que se chama Lei do Reconhecimento. Essa lei é bíblica e ele nem sabia disso. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus por causa da palavra que ele ensinava, porque a sua palavra era com autoridade. E ele diz para Jesus: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas apenas uma palavra sua. Você vê? Mas apenas uma palavra sua é o suficiente para que o meu criado seja completamente curado. Irmãos, quero trazer um despertamento para nós hoje, amém? Pelo Espírito que está aqui, o Espírito que está me ungindo para essa palavra. Quantas vezes é necessário você ouvir a mesma pregação para entender que basta uma palavra? Nós, por causa da nossa mente que está presa numa limitação de tempo, de circunstâncias, de diagnósticos, de saldos e extratos, a nossa mente fica presa nisso. A gente ouve a palavra e parece que aquela palavra não é o suficiente. É ou não é? É. Porque se aquela palavra que nós ouvimos, aquela palavra que salta no nosso coração, nós realmente já reconhecêssemos como suficiente, aleluia, nós começaríamos a nos alegrar. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Nós começaríamos a nos alegrar neles desde já, antes de ver qualquer problema ser solucionado, antes de ver qualquer sintoma de enfermidade desaparecer, antes de ver as contas quitadas, nós começaríamos a celebrar. E mais do que isso, nós não apenas seríamos regozijantes, vitoriosos, jubilosos por causa da palavra dele, mas nós também falaríamos conforme ele diz. Por quê? Porque uma vez que a autoridade da palavra entra no meu coração e no teu coração, ela transforma a minha maneira de pensar, de ver e de falar. Tudo que a irmã Patrícia pregou hoje aqui, nós precisamos falar de acordo com fé. Aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não tinha Bíblia como eu e você temos hoje. Ela estava completamente impedida pela lei e pelas circunstâncias físicas dela. Ela estava impedida pelo que pessoas poderiam pensar a respeito dela. Ela poderia perder a sua vida naquela tentativa de ser livre, porque a lei dizia que se o impuro tocar alguém indevidamente, ele deveria ser apedrejado. E a lei dizia que quem carregava um fluxo de sangue era tal como um leproso, era impuro, não poderia estar no meio de multidão. Mas aquela mulher, ela começou pelo Espírito da fé que tocou nela. Agora eu te pergunto, como o Espírito da fé tocou aquela mulher? Ninguém tinha recebido a Jesus como seu Salvador. Jesus não tinha padecido na cruz do Calvário, não tinha ressuscitado, subido ao céu, dado dons aos homens, porque fé é dom de Deus. Como aquela mulher conjecturou consigo mesma e começou
começou a falar consigo mesmo. Aleluia. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, serei salva. A palavra salvar, ela deriva do verbo sozo, que está ali, ó. Tá? Para quem não sabe o que é sozo, é o verbo grego, é um verbo, não é um substantivo. Ele é uma ação contínua. Todas as vezes que nos evangelhos você vê a palavra salvar, curar, libertar, restaurar, está vindo desse verbo. Inclusive a palavra salvação vem também da origem desse verbo. Porque Jesus, ele é o verbo. E o verbo, ele tem sempre uma ação. Quando aquela mulher disse, se eu apenas tocar, serei salva. Serei salva. Aquela mulher, para entrar nesse lugar de salvação ou de cura, de restauração, para tocar e viver esse momento que era o sozo de Cristo se manifestando nela, ela precisava ter uma ação que correspondesse à fé que estava dizendo no coração dela: se você tocar, você será salva. E ela ouvia a voz da fé, e ela não só ouvia, mas ela também falava. Fé acompanha uma ação. Diga comigo, a fé requer de mim uma ação que corresponda a ela. E começa com a minha fala. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Como a fé entrou naquela mulher? Porque ela ouviu falar da palavra. Ela ouviu falar do mestre. Ora, o mestre e a palavra são um. Ele é o verbo vivo, amém? Se você começa a ouvir falar de Jesus, a fé começa a aumentar dentro do teu coração. E quando a fé começa a borbulhar no teu coração, a fé vai te dar uma voz, mas ela não vai falar por você. Ela vai requerer que você fale o que ela está dizendo no teu íntimo. Ela vai requerer que você concorde. Isso significa que você está crendo. Esse é o crer que é necessário para que todas as coisas nos sejam possíveis. O que diz a palavra? Tudo é possível para aquele que crê. Irmão, aquele que crê fala ou não fala? Aquele que crê fala ou não fala? Fala. É inevitável. Sabe por quê? Porque não é algo que a gente define, é algo que nasce em nós. A fé é como uma semente plantada em nós, ela vai frutificar. A palavra da fé, ela dá fruto, e o fruto, ele é visto, ele é notado, ele é ouvido, porque ele sai de dentro de você, ele se manifesta, ele tem operação. A fé sem obras, ela é? Não adianta você sentir a fé. Você precisa fazer algo com a sua fé. E você começa falando. E quando você começa a falar, você vai dando mais munição a essa semente de fé. Ela pode ser pequenininha como um grão de mostarda. Veja, Deus não colocou nada difícil para mim e para você. Ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente da mostarda, que é o menor de todo grão, vocês vão dizer ao monte. Abra aí Marcos 11, 23, por favor, em nome de Jesus. Aleluia! Vocês estão tão quietinhos. Vocês estão aqui, gente? Amém? Marcos 11, 23. Porque em verdade vos que, se tiverem fé, eu não estou lendo não, gente. Nem para mim, pastor, tá?
Essa voz de trovão, vem aqui. Aleluia. Marcos 11:23. Obrigada, Jesus. Aleluia. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz. Tudo que disser será feito. Muito obrigado. Deus abençoe mais e mais sua vida, pastor querido. Irmãos, então, nesse mesmo texto, você vai ler lá em cima, você vai ver que Jesus secou a figueira com uma palavra. Jesus disse à figueira, deu um comando, e a figueira secou desde as raízes até as folhas. E os discípulos ficaram maravilhados. E no outro dia eles passaram lá. Sabe, quando Jesus falou, a figueira não secou na hora não. Mas no outro dia, quando eles passaram lá, a figueira estava seca desde as raízes até as folhas. Sabe? Porque a palavra dele é toda autoridade nos céus e na terra. Aleluia, Deus. E se nós crermos no que ele nos diz, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na minha vida, exatamente o que a palavra disse que seria. Deus, ele é totalmente comprometido com a obra dele. Amém ou não amém? Amém. Sabe o que significa a obra? Significa empenho em realizar aquilo que se prometeu. Essa palavra obra no grego tem essa tradução. Um comprometimento de realização naquilo que foi prometido. Aleluia! Se você pegar a palavra dele é a promessa. E se você aplicar a palavra naquilo que você deseja que aconteça, vai acontecer. Porque Deus, o autor da palavra, o autor da promessa, o dono da voz da fé que está em você, vai fazer com que aquilo se manifeste. Você não sabe como. Esse não é o seu trabalho. Como a irmã Patrícia disse, você não precisa ir lá futucar a semente. Você não precisa se enterrar a terra e olhar se ela está funcionando. Deixa. Descansa na autoridade daquele que disse. Mantenha a mesma voz confessando sobre aquilo que foi feito. Porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que se levantou no meio da noite e semeou a sua semente. E quando ele foi descansar e dormir, e assim ele dormiu, e não sabendo ele como a semente havia germinado. E daquele primeiro raminho começou a surgir uma espiga. E depois começou a surgir um grão cheio na espiga. Qual foi o trabalho daquele homem? Semear. Aleluia. Entregar semente em boa terra. E descansou porque acreditou naquele que disse que a semente carrega dentro dela a natureza para a qual ela foi designada. Você não precisa ficar plantando um feijão e torcendo para não nascer outra coisa. Vai descansar, vai nascer feijão, irmão. Não vai dar outro tipo de árvore. Amém? Aleluia. Para a gente encerrar, tem muito conteúdo aqui, mas não temos tempo. Terça-feira tem mais. Eu convido você a estar aqui terça-feira, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Hebreus 1, versículo 3. Hebreus 1, versículo 3. Está falando da pessoa de Jesus Cristo, esse texto. Posso ler? Diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Perdão, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus, ele faz todo o trabalho. Aleluia. Jesus declarou assim: porque o meu Pai e eu trabalhamos até agora. Todo o trabalho de Deus, ele foi manifestado na obra do Calvário. Na obra do Calvário, ele pegou toda a tua história, toda a minha história e cravou na cruz para nos fazer nascer de novo, nascer de Deus e herdarmos toda a promessa de Deus. Agora nós herdamos as promessas onde? Nessa mente carnal? Não, porque essa mente carnal está ouvindo a palavra e ainda está duvidando. Porque a carne, ela luta contra o Espírito. E a carne não é amiga de Deus, ela é inimiga de Deus. A carne, ela quer puxar você para esse lugar de morte. Mas a lei do Espírito de vida, que é a lei do Espírito Santo, opera em você e em mim para nos colocar vivificados pela palavra de Deus, regenerados como nova criação em Deus, com uma nova mentalidade. Uma mentalidade que não é carnal, uma mentalidade que é espiritual, a qual pode se unir a Deus e receber todo o conhecimento e sabedoria que vem dele, para que começamos a transformar o nosso mundo a partir da fé que está em nós, a partir da palavra revelada dele em nós, onde começamos a falar conforme Deus fala. Jesus disse: qualquer um de vós. Ele não disse só os pastores, amém? Ele não disse só os missionários. Ele disse: qualquer um de vós que, tendo fé e não duvidar, disser ao monte: ergue-te, lança-te dessa banda para outra, assim será feito. E será feito conforme você está falando. É necessário falar a palavra que sustenta todas as coisas pelo seu grandioso poder. Sabe? Quando você concorda com Deus e começa a falar o que Deus fala, começa a falar conforme as promessas dizem ao seu respeito, o poder dele vai garantir a sua palavra para que ela produza o resultado que você está falando, esperando, com convicção no teu coração. Porque a fé, ela é a certeza, ela é o fundamento de todas as coisas que vem da palavra de Deus, mas ela é a certeza de fatos que não se veem e a prova daquilo que você está esperando. Aleluia. Então, quando você começa a pegar a palavra de Deus que diz que Jesus Cristo, ele pagou um preço naquela cruz, assumiu a forma mais vil por mim e por você, para nos dar um lugar de eleição, nos dar um lugar de sacerdócio real, nos dar reino, sacerdócio, governo, autoridade na nossa fala, autoridade na nossa voz de fé. E a autoridade, que é exousia, ela representa muitas coisas, inclusive jurisdição, governo, ser uma autoridade em um lugar específico, em um lugar geográfico. Sabe o que significa também? Que você lá na sua casa, você governa em toda a sua cidade. De lá da sua casa, você tem governo de Cristo para toda a sua cidade. No lugar onde Deus te plantou, você tem governo. Você tem jurisdição para falar, para dar comandos, para ordenar que os montes se movam, para secar as figueiras mentirosas na tua vida, na vida de alguém que você ama. Amém? Então, quando você está em crise, porque a nossa mente ela entra em crise, a nossa mente precisa ser renovada
pensar como Deus pensa, falar como Ele fala. Nós precisamos ouvir a palavra da fé e corresponder a ela e começar a falar de acordo com como ela fala. E se você está enfermo, você diz o que é o seu corpo? Ó vida, ó azar, ó lástima. Não! Você vai dizer: meu corpo, fique curado. Pelas feridas do Senhor, eu sou curado. Porque a palavra lá em Isaías, que é uma promessa e uma herança para todos os filhos e filhas de Deus. O mundo não tem essa herança. Nós temos como igreja. O mundo tem direito a receber cura. O mundo tem direito de receber milagre. Mas herança de saúde, de vida, só os filhos têm. O que nós fazemos com essa herança? Confessamos a doença, confessamos a derrota, confessamos o que o médico falou, confessamos o que o vizinho falou, o que o Papa falou, o que o governante falou, mas não confessamos o que Deus disse. E começamos a ficar queixosos, murmurantes, derrotados, porque não estamos aplicando o reconhecimento, na verdade, que a palavra de autoridade está em nós. Jesus Cristo nos deu a sua palavra de vida eterna, colocou em nós, ela está estabelecida em você e em mim pelo Espírito Santo, para que você fale com o seu monte, fale com a figueira mentirosa que nasceu na tua vida, ordene que ela se seque e continue falando até que você veja o resultado. Sabe qual é o nosso probleminha? Nós falamos a primeira, a segunda, a terceira e depois falamos: nada aconteceu. Destruímos todo o processo de oração com a nossa própria boca, porque a palavra diz lá em Provérbios que vida e morte estão no poder da língua. Então comece a falar e permaneça declarando fé. Aleluia. No livro de Hebreus vai dizer, Hebreus 13, que Jesus Cristo é o teu sumo sacerdote da toda declaração que sai da tua boca e da minha boca. Ele é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Se você confessa derrota diante de Deus, Ele está ouvindo que você está falando contra o que Ele fez. Isso é pecado, amados. Isso é negligência com a palavra. Isso é incredulidade. Isso é falta de reconhecimento ao que Cristo realizou no Calvário por cada um de nós. Nós precisamos manter diante dos céus e da terra a autoridade da palavra, porque Jesus está mantendo esta posição. Essa obra é a obra dele. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o autor e consumador da nossa fé. Ele está mantendo cada confissão que você faz aqui na terra diante dos céus, para que se cumpra. A palavra não retorna para Jesus vazia. Você tem que pegar a palavra e falar de acordo com ela. Concorda com ela na terra, porque assim como tu concorda na terra, será estabelecido no céu. Aleluia. Nós precisamos nos levantar em autoridade como o corpo de Cristo e começar a entender esses princípios que são fundamentos da fé, fundamentos deixados por Jesus Cristo para a sua igreja, para que a sua igreja seja a sua embaixada na terra. Nós somos embaixada nessa cidade, amém? Embaixada dos céus, embaixada celestial. Você tem poder em você de mudar um diagnóstico do médico. Você sabia disso? Você tem poder investido em você por causa do Espírito que habita em você para mudar um diagnóstico do médico. Você tem poder. Nós temos poder para isso. Você tem poder para parar o inferno quando você se levanta em fé e fala. Quando você exerce a sua exousia. O Espírito Santo nos ungiu como igreja e nos deu autoridade. A autoridade que está investida em Jesus, no nome, Ele colocou sobre a igreja. No meu nome, todo poder nos céus e na terra. Nome acima de todo nome que se nomeia, nos céus, na terra, abaixo da terra. No meu nome falarão novas línguas.
Por que começa falando novas línguas? Porque a nossa fala é a primeira coisa que tem que ser lavada, remida no sangue do Cordeiro, purificada pelo fogo do Espírito Santo. Atos 2. Línguas como de fogo caíram sobre aquela comunidade. E Jesus, o Espírito, veio como uma pomba. Jesus não precisava ser aperfeiçoado, ele não pecava, não falar. Ele era varão perfeito. Lá em Tiago diz, varão, o homem, Tiago 3, versículo 2. O homem que não tropeça nenhuma na sua fala é achado perfeito diante de Deus. Como nós podemos ser perfeitos diante de Deus? Pelo Espírito Santo, que purifica a nossa fala. Você começa a falar conforme Jesus fala. Aí se encontra aperfeiçoamento. Aí se encontra a aprovação de Deus. Aí se encontra aquilo que Jesus disse: estou maravilhado, nem em Israel eu vi tamanha fé. Aleluia. O que você tem feito com a voz da fé que fala no secreto do teu coração? Você tem falado publicamente ou você tem tido vergonha dos homens? Sabe o que Deus fez com Abraão? Mudou o nome dele. Porque toda vez que ele falava, oi, prazer, eu sou Abraão, ele estava pronunciando diante de todos os homens que ele era um pai de multidão. E ele não tinha nenhum filho sequer. A fé chama as coisas que não são como se já fosse. Comece a falar na sua vida. Mude a sua história. Não fique aí pensando, Deus, vem aqui na terra e muda a minha vida. Não, amado. É você que muda a circunstância. É você que fala com o mar. É você que fala com o vento. É você que... Você está entendendo isso? Amém? Amém? Coloquemos-nos de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Levante suas mãos. Levante mais alto suas mãos que você puder. Dê a mão para gravar o seu. Pode parar. Ore em línguas. Deixe essa palavra produzir em você aquilo para qual ela foi designada. Feche os olhos. Ore para o autor, consumador da sua fé nessa noite, igreja. Judas declara algo que muda tudo. Capítulo 1, versículo 20, que diz assim: mas vós, porém, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando você ora no Espírito Santo, você está se auto-edificando nos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão carregados de toda a fé que eu preciso, toda a fé que você precisa, para depois declarar sentenças, declarar os comandos na sua vida, que vai mudar o seu destino, mudar a sua história. Por que Jesus foi dormir na proa quando estava numa grande tempestade em alto mar? Porque ele sabia quem ele era. Aleluia. Quero que você saiba quem você é nessa noite. Entra nesse descanso. Falarei a este povo com línguas estranhas, e esse será o descanso. Você não sabe o que fazer? Ora em línguas. Porque o poder do Espírito vai colocar uma voz no teu interior. E quando essa voz bradar no teu coração, aí você vai liberar profeticamente e vai acontecer conforme você está dizendo.
apresente em oração, apresente agora. Coloque diante dos seus olhos. Pegue a boa palavra da fé e comece a dar comando. Vai secar a terra desde a raiz até as folhas. As causas desse problema, as causas dessa doença vão secar desde as raízes até as folhas, em nome de Jesus. Basta apenas uma palavra como um servo para aquele servo do centurião. Pegue a palavra, aplique a palavra, porque ela tem poder para sustentar os mundos que dirá a sua vida. Esse problema não é páreo para a palavra. A palavra é uma pessoa revelada, manifestada, glorificada dentro do Pai. E ela está em você e em mim. Nem o inferno é páreo para essa palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, tudo que ele disse foi a palavra. E o diabo teve que recuar. Qual é a porta que você precisa abrir? Declare que já está aberta. Chame a existência. Chame como se já fosse aquilo que ainda não é. Não se intimide. Não se envergonhe do que os outros vão achar. Seja como aquela mulher no fluxo de sangue. Rompa suas barreiras pela fé. Toque no verbo vivo. Toque na palavra encarnada. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja são. Seja livre. É a falta e a escassez que está na sua casa, zombando da sua fé, zombando de você. Eu digo, você pode dar um fim hoje a isso. Você pode dar um basta hoje. Pega a sua mentalidade que está acreditando nas mentiras da escassez e da falta e diga: ria sobre essa falta, ria sobre essa escassez e diga: o Senhor Jesus supre todas as minhas necessidades em glória. As riquezas em glória estão comigo. Escassez, faz a tua mala. Chorá, choremaná. O Senhor me deu a promessa de Abraão: eu sou abundante, em mim as famílias da terra serão abençoadas. Eu não vou ter só para mim, para minha casa, eu vou ter para liberar para muitos. Comece a falar o que Deus fala. A palavra diz que Ele se fez pobre com toda a sua graça, bondade. Ele se fez pobre para nos enriquecer como filhos e filhas. Pegue a escassez, e manda ela agora embora do seu celeiro, do seu lagar, dos seus cofres, da sua renda, da sua finança, dos seus negócios. Ei, governe com Ele. É tudo que Ele espera de mim, de você, como igreja de Cristo. Comece a falar com o teu corpo, com teus órgãos. Comece a liberar saúde divina. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara. Pelas feridas do Senhor nós fomos curados. Comece a liberar a autoridade da palavra sobre o teu corpo. Fale com você. Fale com o teu problema. Fale com a dor. Fale com o mar que se revolta. Fale com as ondas bravias. Com o vento, com a tempestade. Abra sua boca, igreja. Represente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz que a igreja, lá em Apocalipse, diz que a igreja venceu pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue que verteu na cruz e pela palavra do seu testemunho que você põe o diabo, a tribulação, a angústia no lugar dela. Se disperse não.
circunstância, pelo colarinho. Mostre quem é que manda. Use a sua autoridade. Em nome de Jesus, comece a transformar. Comece a mudar o quadro. Comece a falar. Comece a dar ordem, dar comandos. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Leva-nos em paz e segurança. Nós nos comprometemos a aplicar toda a fé, toda a ação da fé que corresponde àquilo que cremos. Nós nos comprometemos a falar conforme o Senhor diz, porque nós temos o que o Senhor diz que nós temos. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Tu nos chamaste de sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo escolhido, lavado, remido, mais que vencedores. Comece a falar sobre o teu respeito, aquilo que Deus disse. Nós temos aquilo que Deus diz que nós temos. Nós podemos o que Ele diz que nós podemos. Nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Nós possuímos o reino e a herança. Nós possuímos o reino. Diga comigo, nós possuímos o reino e a herança. Aleluia. Levante suas mãos. Agradeça o Senhor. Dê graças. Dê ações de graças. Louve, dando graças. Seja grato pela obra que foi feita na cruz. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Comece a declarar a palavra. Aleluia. Nós uma semana, Senhor, cheia da Tua presença. Multiplica a Tua shalom em nós, Senhor. E nessa manhã de domingo, traz-nos para este lugar, para tomarmos a ceia, termos comunhão uns com os outros, com Teu sangue e com Tua carne. Desperta-nos, Senhor, para esse novo tempo. Que nada nem ninguém, que nós sejamos como aquela mulher do fluxo de sangue, que nada venha nos impedir de tocar na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade sobre nós e sobre tudo. Venha cear amanhã. Venha ter comunhão na mesa de Jesus conosco nessa casa amanhã, de 9 às 11. Aguardamos vocês aqui. Traga mais alguém. Chame para a mesa. Porque nós vencemos pela palavra da nossa testemunha e pelo sangue do Cordeiro. Você não pode ficar fora da mesa. Aquele que come e bebe da carne e do sangue tem a vida de Deus em si mesmo. Aleluia. Amém? Está terminado em nome de Jesus.